À medida que as cidades crescem, a paisagem torna-se mais cinzenta. Esta crescente urbanização afeta o equilíbrio do solo, impermeabiliza o terreno, impacta a biodiversidade, a poluição atmosférica e a temperatura local. Nesse sentido, os espaços verdes têm uma grande importância nas cidades. São mais que espaços de lazer ou peças ornamentais, são essenciais para a nossa saúde. E se pudéssemos fundir a cidade com a natureza? E se, no meio da cidade e do botão, pudéssemos sentir uma floresta e encontrar refúgios verdes? Bem-vindos ao Podcast Ambientalista, um podcast que pretende colocar a comunidade académica à conversa sobre sustentabilidade, dando destaque a projetos e iniciativas que tentam dar mais um passo em direção a um futuro mais sustentável. O meu nome é André e convido-te a juntar-te a nós e conheceres a Urbem, uma ONG ambientalista dedicada à implementação de mini-florestas. Vamos a isso? Este podcast tem o apoio da Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico, através do P3A, o Programa de Apoio à Atividade Associativa, cujo objetivo é apoiar projetos próprios de secções autónomas e grupos estudantis. Se gostarem do conteúdo e quiserem apoiar este podcast, não se esqueçam de partilhar. Obrigado por ficarem connosco. Bom, hoje temos connosco aqui o António Alexandre. O António é biólogo e educador, formado na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e membro da direção e consultor em florestas urbanas na Urbem. Bem-vindo, António. Muito obrigado pelo convite, André. Pronto. E a primeira pergunta que eu tinha para ti é o que é a Urbem e qual é que é o principal objetivo desta organização? Então, a Urbem é uma associação que foi criada em 2021 que tem como objetivo reconectar as pessoas com a natureza. Porque, como tu muito bem disseste na introdução, a verdade é que as cidades são cada vez mais cinzentas. Nós, embora estejamos cada vez mais conectados com a tecnologia, estamos cada vez mais distantes e sabemos, à evidência científica e prática, da necessidade e da importância que tem de nós estarmos ligados com a natureza, né? Nós, como seres vivos, como animais, vivemos 99,9999% do nosso tempo, desde que éramos uma pequena célula até hoje em dia, no meio da natureza. Então esta vivência é algo muito novo para nós, que traz consequências graves, físicas, mentais e outras. E então o objetivo da Urbem um pouco é trazer a natureza de volta para as cidades, em comunhão com as pessoas. A Urbem foca-se essencialmente em criar mini-florestas, que acho que vamos falar um bocadinho acerca do que é isso é mais à frente, e tem neste momento criado 7 mini-florestas, incluindo uma cá no técnico, em parceria com o Núcleo de Sustentabilidade, com o Ambientalista e com outros parceiros também. Portanto, o nosso trabalho acaba por ser muito de regenerar a natureza com a ajuda das pessoas na cidade. Muito bem. E portanto, agora gostava que explicasse um bocadinho o que é isso de uma mini-floresta. Pois, Uma boa. floresta em miniatura. Então, exato, basicamente o nome mini floresta, mini bosque, mini bosquete, há várias formas de dizer isto, mas como o nome indica, basicamente é criar pequenas bolsas de biodiversidade nativa, portanto de plantas que estariam cá antes do cinzento do cimento dos edifícios estarem cá, por exemplo em Lisboa, e que pretende de certa forma contribuir para para a diminuição do impacto das alterações climáticas, pelo menos nas cidades. Ou seja, as mini-florestas que se baseiam no método Miyawaki, que eu já vou falar um bocadinho acerca do que ele é, pretendem realmente então criar espaços que são, para além de biodiversos, sejam resilientes. Portanto, são espaços que nós cuidamos e regamos durante 3 a 4 anos e que depois podemos abandonar e apenas usufruir. E aqui digo abandonar a nível de manutenção, não abandonar no sentido lato da palavra, mas realmente pensar em como é que nós conseguimos fazer espaços que sejam verdes, que usem pouca água e que estejam cá para os nossos filhos, para os nossos netos e para os nossos bisnetos. Então é um pouco daí que vem este conceito. Portanto, lá está novamente pegar em sítios que estão degradados, pegar em relevados que muitas vezes têm um grande requisito de água e pouco output ecológico, ou pegar então em outro tipo de espaços que estão subaproveitados e criar estas bolsas que contribuem para a diminuição da ilha de calor, que contribuem para a infiltração da água, contribuem para a biodiversidade animal, vegetal, fúngica, bacteriológica e muitas outras. E também, lá está, contribui para o bem-estar das pessoas. Lá está, o tal físico e o tal mental, que é cada vez mais importante. Sim, exato.
E esse método Miyawaki, em que é que consiste? Disseste muito bem o nome, porque geralmente as pessoas dizem muito mal o nome. É um nome difícil ao início. Portanto, o método Miyawaki deve o seu nome ao professor Akira Miyawaki. O professor Akira Miyawaki, ele viveu no Japão, e para quem não sabe, no Japão há uma relação muito diferente das pessoas com a natureza e com os deuses. Porque grande parte das religiões ou da religião dominante no Japão ainda traz conceitos que vêm daquilo que a gente pode chamar cá na Europa de religiões mais pagãs, onde há uma ligação à natureza. Então eles acreditam que os deuses, isto de uma forma muito simplista, né? Não querendo ofender ninguém, mas acreditam que os deuses estão presentes nas pedras, nos ramos, nas folhas, então têm uma relação diferente com a natureza do que nós mais ocidentais temos. Conta-se que à medida que a religião se ia expandindo pelo Japão e à medida que iam construindo templos, à medida que construíam templos, construíam, digamos assim, ou plantavam à volta estas florestas de espécies nativas para que os deuses pudessem estar mais presentes e à sua volta. E é um pouco daí que vem a ideia do Miyawaki de criar estas tais mini florestas. Mas também vem de ele reconhecer que efetivamente há uma grande necessidade disto nas cidades, porque, como tu disseste novamente, cada vez mais cinzenta, então é importante trazer o verde. E ele, como era um académico que estudou o que se chama de fitossociologia, portanto, a ligação ou comunicação entre as plantas, e como o seu professor, na verdade, o professor Tuxen da Alemanha, ele estudou o que se chama de potencial da vegetação natural, portanto, até onde é que uma floresta se desenvolve até atingir um equilíbrio, um certo clímax. Ele juntou toda esta informação para criar isto que ele chamou o método de Miyawaki. Aliás, eu não tenho certeza se ele chamou o nome de método Miyawaki, provavelmente não. Provavelmente não, mas foi o nome que ficou cunhado depois disso. O método Miyawaki geralmente assenta em vários pressupostos, mas eu simplifico aqui com 5, que é uma noção do solo, portanto perceber o solo que temos e perceber como é que o podemos enriquecer ou adaptar às espécies que nós temos. O uso de espécies nativas, portanto espécies que estão adaptadas ao tipo de solo, à água, ao sol e às condições do local. Isto foi algo que ele observou quando foi ver estas florestas à volta dos templos. Ele percebeu que grande parte das plantas que lá estavam eram plantas que lá estavam na região há centenas, se não há milhares de anos. Faz sentido, né? Porque as plantas que são mais adaptadas. Exato, né? É um bocado aquela coisa de nós temos muito em Portugal, e também acho muito por causa da nossa história, com os descobrimentos, trouxemos muitas plantas que não são de Portugal para cá, e elas plantas têm uma necessidade diferente das nossas, né? Quando a gente traz uma planta do Brasil ou da China que tem condições climáticas diferentes, necessita de um cuidado diferente. Enquanto que cá nós, se conseguimos plantar um sobreiro ou uma planta de cá na altura certa, ela rapidamente se torna independente. Até ele percebeu que para criar uma coisa que fosse resiliente, passava muito por aí, passava muito por ter plantas nativas adaptadas cá ao local. Portanto, falámos da questão do solo, uso de plantas nativas. Depois ele também olhou para a floresta e percebeu que, na verdade, uma floresta não é uma coisa monótona ou homogénea. Nós, muitas vezes, quando vamos plantar coisas nas cidades, tipicamente plantamos árvores, e é tipicamente isso, porque é muito romântico, é muito bonito e é importante. Mas ele percebeu que, na verdade, uma floresta é composta por vários estratos, por vários níveis, né? Tem plantas mais rasteiras, plantas um bocadinho maiores, árvores, tipicamente as emergentes que passam, né? Como as oliveiras e os carvalhos. Mas também tem trepadeiras, portanto, há um conjunto de plantas, de níveis, de interações que são importantes manter se nós queremos realmente imitar e fazer isto. Depois também a coisa que é mais diferente do método Miyawaki em relação ao outro tipo de plantações, seja plantações tradicionais, seja até mesmo às vezes coisas que dão alimento como agroflorestas ou outros, tem a ver com a questão da densidade. Se bem que nas agroflorestas isto acontece um pouco, mas aqui acontece mais ainda, né? Que é a ideia de plantar em abundância. Plantar não necessariamente em diversidade, portanto não estar a trazer espécies que não estariam lá. Se calhar se um local antigamente há 300 anos atrás tinha 20 espécies, essas temos que colocar lá, mas há aqui uma grande densidade de plantação. O método Miyawaki originalmente, ele sugere que em 1 metro quadrado, portanto vamos imaginar um quadrado de 1 metro por 1 metro, plantaríamos entre 2 a 7 plantas por metro quadrado. E eu aqui chamo a atenção à palavra planta, porque muitas vezes no discurso que há nas redes sociais, na própria comunicação social, fala sempre em árvores, né? Estamos a plantar árvores, mas o que eu estou aqui a dizer, e o que o método Miyawaki diz também, não é plantar 7 sobreiros num metro quadrado. Okay? Estamos a falar de plantar plantas destes vários estratos, portanto, herbáceos, como é os alecrins, as alfazemas, os subarbustivos, como são as estevas, os arbustivos, como os medronhos, as emergentes, como os sobreiros, e as trepadeiras, como as roseiras, e num metro quadrado fazer uma combinação dessas.
Nós, no Mediterrâneo, por evidência científica de Itália e pela prática, nós não estendemos além das 2 a 3 plantas por metro quadrado. Valores mais elevados são mais para zonas tropicais, onde há Pois. muita chuva, Sim. as condições são diferentes. Nós cá tipicamente temos solos pobres, temos pouca água, embora agora com as alterações climáticas a gente vê fenómenos muito intensos de chuva, mas tipicamente isso não é o que está previsto para E são acontecer. muito localizados, não é? Se bem, que, Sim. se bem que pode acontecer realmente estes fenómenos extremos e haver muita chuva num certo período, mas também se espera grandes secas, né? Então esta ideia de trazer a densidade tem que ser ligeiramente adaptada aqui no Mediterrâneo, aqui em Portugal, para estes 2, 3 plantas por metro quadrado, mas geralmente é uma coisa que é um pouco estranha para as pessoas, não é? Porque as pessoas quando pensam em plantar, geralmente pensam, vou pôr aqui uma coisa e vou deixar o solo nu ou limpo mais uns metros e planto outra coisa ali, né? Isto é muito o que se faz na abordagem de jardim, muitas vezes, no jardim mais clássico que a gente vê em Lisboa. Se bem que hoje em dia começa a mudar um pouco. Mas ainda a ideia da densidade passa por alguns pontos que eu acho que são interessantes. Vou tentar convencer o ouvinte o máximo que eu conseguir, não é bem essa a minha intenção, mas acho que é importante às vezes nós questionarmos a maneira como fazemos as coisas. Por um lado passa muito por imitar a natureza, né? Ou seja, nós se nós formos a uma floresta, vamos imaginar uma Amazónia, que não tem nada a ver connosco, mas vamos imaginar uma Amazónia, que tem, não sei, milhares, dezenas, centenas de milhares de plantas. Vamos imaginar que cada uma dessas plantas por ano dá, vamos simplificar, 100 sementes. Das 100 sementes, se calhar 10 podem germinar, se calhar das 10, 3 ficam uma plantinha, se calhar assim de 20, 30 centímetros, e se calhar no final só uma delas é que eventualmente chega a ser adulta, né? Então se calhar de 100 sementes, uma delas é que ficou adulta, e essa adulta é que se vai reproduzir. Se nós multiplicarmos isso, parece que estou em matemática, não? Mas se nós multiplicarmos isto pelo número de plantas que há na Amazónia, vamos imaginar, todos os anos temos milhões de sementes, todos os anos temos milhões de plantas de bebés, e todos os anos temos se calhar milhares de plantas que chegam a 20 centímetros e se calhar temos centenas que chegam a uma idade adulta. Então a nossa intenção aqui, quando estamos a fazer esta densidade por muitas plantas, nós não estamos a dizer que todas vão sobreviver, estamos a assumir pela prática que até 2, 3 anos 60 a 70% das plantas estão vivas, mas essas vão ser capazes de se reproduzir, dar semente e continuar isto. E traz para a parte da resiliência, que é o que nós queremos. Portanto, é um pouco imitar a natureza neste sentido. E também uma coisa que eu acho que é importante imitar a natureza e perceber, tem muito a ver com a nossa parte humana, né? Que é nós, o ser humano, e nós cá em Portugal também, muitas vezes, vivemos numa mentalidade de escassez, né? Que há pouco trabalho, poucas oportunidades, pouco dinheiro, há sempre pouco tudo, né? E a natureza mostra muitas vezes que é o oposto, que há uma abundância de oportunidades, que há uma abundância de situações que nós podemos explorar, e então acho que isto também é bom para nós nos inspirarmos como seres humanos. Depois, para além disto, há também a questão toda da interação das plantas, não é? O facto de cada planta que existe, ela liberta para o solo o que se chama um exudado, portanto um líquido açucarado que alimenta um certo tipo de bactérias no solo, ok? E se nós estamos a trazer plantas que, entre aspas, se conhecem ou que interagem há milhares, se não há milhões de anos, estamos a alimentar o solo com águas açucaradas que alimentam um certo tipo de bactérias que também, de certa forma, estão habituadas a trabalhar em conjunto neste tipo de solos. E então essa interação toda acaba por ser benéfica para o ecossistema, porque, na verdade, tudo que a gente vê acima do solo é dependente do que está a acontecer lá em baixo. E também depois também há a questão do inverno e do verão, não é? Porque muitas vezes em cidades muito frias, quando nós plantamos uma árvore sozinha numa de um relevado, isso também não é muito natural, não é? Ou seja, o que vai acontecer é que a geada e o vento e o frio acabam por danificar as plantas, então ter mais plantas à sua volta que protejam e que tenham mais resistência aparenta ser algo significativo para isso. E no verão, um pouco o contrário, não é? Porque no verão as nossas plantas estão habituadas a viver sem água, porque o nosso verão não tem água tipicamente, poucas chuviscos de vez em quando, mas tipicamente é muito seco. Então se nós temos várias plantas ali que conseguem dar uma cobertura do solo, plantas que até algumas delas conseguem ir mais baixo e capturar alguma umidade e nutrientes das camadas mais profundas, acaba por ser benéfico para isto. Atenção que eu estou a dizer que não é natural plantar uma árvore sozinha no meio de um jardim, mas também não é tipicamente natural plantar tudo ao mesmo tempo, não é? Na natureza também há... É um bocado contraintuitivo a questão de recursos limitados. Sim. Isso é verdade, e já vou chegar a esse teu ponto, mas só para reforçar antes que a questão de haver, ou seja, na natureza, né, há o que se chama uma sucessão ecológica, né, que tipicamente quando há um fenómeno, ou seja, ou quando o terreno está limpo, ou quando há um incêndio, ou o que é que seja, há uma sucessão de espécies que começam, de certa forma, a dar condições para que as outras cheguem lá, ok? E então, por causa disso, o que acontece é que as plantas vão aparecendo lentamente. Aparecem umas herbáceas,
aparecem alguns arbustos, aparecem as árvores depois, né? E o que nós estamos aqui a falar é colocar tudo ao mesmo tempo. Nós não estamos a dar esse tempo, de certa forma, né? Isto tem muito, tem muito a ver com a ideia e com a vontade, de certa forma, do Matt Miyawaki de querer acelerar um processo que tipicamente demoraria muito tempo, né? Nós, se quiséssemos transformar aqui, se calhar, o técnico, se calhar o técnico sempre podia ser difícil porque está no meio da cidade, né? Mas vamos imaginar que estava conectado com outras zonas de fora, né? Se a gente quisesse transformar o técnico numa floresta, era relativamente simples, né? A gente derrubava tudo, tirávamos tudo que está aqui e abandonávamos isto em teoria por 300 anos, isto viraria uma floresta. A questão é que há alguma urgência nisto, né? Então é muito daí que vem esta coisa de plantar todas as plantas em simultâneo para tentar acelerar um pouco isto. Que até agora se tem comprovado bem a nível de resultados, mas que lá está, cá em Portugal, isto é muito recente. Nós já começamos a fazer isto em 2021, portanto ainda só temos 5 anos de dados, portanto ainda precisamos um pouco mais de tempo para conseguir consolidar bem esta informação. Mas algo que tu estavas a dizer, que é um bocado Contra-intuitivo, não é? contra-intuitivo, aquela questão de estamos a plantar muitas plantas e agora estamos aqui há pouco alimento, né? E Sim. estamos a fazer uma competição. A parte da competição é uma coisa que é importante aqui nisto, ok? Há sempre aquela discussão na biologia, né? Competição, cooperação, qual é que é qual, onde é que está, onde é que uma começa e onde é que a outra termina. A verdade é que o Matt Miyawaki, se lembrarem, eu aqui no início disse que a questão do solo, nós tipicamente enriquecemos o solo, se for necessário, para condições a que as plantas cresçam mais rápido e mais fortes. Então aí estamos a eliminar um pouco esta competição por si pelos nutrientes no início, ok? E se nós também, na verdade, estamos a eliminar a parte da competição por nutrientes e também por água, né? Porque estamos a regar muitas vezes artificialmente no verão ainda, para elas conseguirem manter após os 3 anos, a única coisa pelas quais elas vão competir é pelo solo. Isto é em teoria, né? Então, como vão competir pelo solo, como têm nutrientes e água em abundância, elas vão crescer mais rapidamente e vão fazer este processo mais rápido. O que para mim pessoalmente não me preocupa tanto, porque para mim é mais importante que seja uma coisa que seja resiliente do que rápida. Mas eu entendo que nós, como seres humanos, que vivemos muito pouco tempo à escala geológica e das plantas, né? Queremos coisas rápidas, né? Então é importante encontrar aqui um equilíbrio. E já estou aqui fugindo uma tangente, mas voltando à questão do Matt Miyawaki, portanto, só para recordar o ouvinte que ainda não está a dormir, solo rico, plantas nativas, estrutura da floresta e plantação densa. E por último, o último ponto que aqui é fundamental é a parte da comunidade. Porque tal como estávamos a falar, aqui é fundamental que as pessoas voltem a conectar-se com a natureza, exatamente por aquela questão como estávamos a falar no início do quão bem realmente faz. E num mundo cada vez mais isolado, este tipo de espaço acabam por ser plataformas ou locais onde pessoas de contextos diferentes, ideias diferentes, idades diferentes, podem vir e co-criar algo em conjunto. E eu acho que isso aí tem um grande poder, porque na verdade nós podíamos fazer florestas que são fechadas, portanto podíamos fazer um retângulo de vegetação, fazíamos uma rede à volta e dizíamos, olha, agora aqui ninguém entra, e também era válido, porque é para a biodiversidade e tem os seus valores para os serviços do ecossistema, mas há uma grande responsabilidade nossa nas cidades aqui de fazer educação também, e então é muito por isso que elas tendem a ter caminhos, tendem a ter clareiras para a gente se reunir, aqui no técnico, por exemplo, ter uma zona ali aberta para no futuro se calhar até ter aulas, ter sessões de convívio, é importante. Portanto, o Matt Miyawaki resume-se a estes 5 pontos. Há mais informação na internet se quiserem dar uma olhadela, mas isto é assim o geral. Já agora podes dizer alguns sites ou já depois nós colocamos na descrição. Olha, isto não é para querer divulgar propriamente, mas se vocês procurarem no Google ONG Vida e Guia Mini Florestas, há um guia que eu escrevi com o meu colega David Avelar da faculdade, que tem muita informação sobre isto. Há em português e há em inglês, para as pessoas que não consigam saber isso. Também há alguma informação no YouTube, se procurar hoje em dia cada vez há mais. Há uns anos atrás era mais difícil, mas eu diria que um bom sítio para começar é esse guia, e esse guia depois também se encaminha para outros locais. Podem ser interessantes para quem quiser saber mais sobre isto. E essa questão última da comunidade, acho que é também um ponto muito importante, porque falo por experiência própria, desde que começámos aqui a mini floresta no técnico, para mim, eu que tenho estado até bastante envolvido, é como se fosse um bebé para mim. Exato, Então sim. acho que esse sentimento de bebé, de estar a criar algo do zero e vê-lo crescer, é uma coisa que impacta mesmo as pessoas e acho que é um motor para que elas continuem interessadas Sim. em tentar Sim. ser mais sustentáveis, estar mais ativas. Eu concordo contigo, ou seja, para mim, todas as mini florestas e todos os projetos que eu já tive a sorte de estar envolvido, para mim são sempre
ou seja, há sempre essa parte de ser um bebé, né, para mim, e acho que isso que tu disseste tem muito importância e é muito bom porque na verdade, não sei, eu lembro-me sempre quando eu e o David e a malta lá na Faculdade de Ciências, quando nós fizemos a floresta, a mini floresta lá, e plantámos e aquilo era um mar, com um bocado aqui como a técnica, é um mar de plantinhas bebés. Eu lembro que veio uma senhora, passado umas semanas, que queria visitar a floresta, né? Porque ela viu nas notícias que havia uma floresta na Faculdade de Ciências, e chega lá e fica muito desiludida, né? Porque chega lá e vê um mar de plantas bebés, assim, uma data de ervas, né? E eu disse-lhe: olha, eu compreendo, né? Mas para mim dá muito mais gosto acompanhar o processo do que chegar cá e já estar feito por si, já está tudo grande. Lá está, que tem outros valores e tudo isso, mas para mim essa parte de acompanhar o processo é uma coisa que é importante. E acho que também é um pouco por isso que aqui no técnico e também noutros locais que se tentou fazer um pouco aquele processo de envolver a comunidade desde o início e não só na parte da plantação, mas antes também, porque só assim é que realmente as pessoas sentem aquele apelo de querer ir lá ver como é que as coisas estão. Não propriamente se calhar no dia de trabalho também, mas no dia a dia, não é? E acho que é um bocado isto que se tenta trazer aqui, que é da mesma maneira que nós vamos ao supermercado fazer compras ou vamos ali fazer aquilo, se calhar ir visitar a mini floresta que tu ajudaste a plantar, ou ir visitar a tua horta, ou ir visitar a tua agrofloresta, ou o teu charco, ou aquilo que tu tiveste envolvido, traz uma certa calma, uma certa paciência, não é bem paciência a palavra certa, né? Mas ajuda a parar um pouco num mundo tão movimentado Sim. sempre, né? Como aqui no técnico, com exames e trabalhos e coisas que acontecem na vida e o que está a acontecer no telemóvel, o que está a acontecer no e-mail, acaba por ser um momento um pouco para parar sobre isso. Então eu acho que realmente, lá está, isto é muito para a natureza, mas eu acho que acima de tudo este tipo de espaços são para as pessoas, porque há um trabalho, como eu estava a dizer aqui, da ação e de educação que é fundamental ir fazendo para que as pessoas consigam realmente viver essa sustentabilidade e não ser só uma questão de uma palavra que nós usamos para colocar num relatório porque fica bem, ou uma palavra que nós usamos para ir buscar um financiamento porque fica bem, não é? É realmente sermos conscientes do que é que estamos a usar, como é que estamos a usar, o que é que estamos a consumir e o que é que estamos a dar de volta de certa forma para a comunidade, né? Com ações de voluntariado, participação neste tipo de ações e outras. Portanto, eu acho que é muito importante isso que estavas a falar. Muito bem. E agora queria perguntar-te quais é que são as principais dificuldades que têm sentido quando implementam uma mini floresta? Se é, por exemplo, questão de financiamento, Uhum. se há resistência por parte das instituições ou no sítio onde estão plantadas, das câmaras, se calhar. Portanto, eu diria que há, a nível de resistência, nós sentimos que há cada vez menos resistência no sentido das pessoas entenderem o que é e de quererem. Se calhar há 5 anos atrás, se calhar há 10, há 15 anos havia uma resistência mais, porque não era uma coisa tão entendida aos benefícios, né? Hoje em dia já se fala muito sobre isto, ou seja, e quando digo isto, falo de mini florestas, mas falo a nível de ações comunitárias com potencial regenerativo, digamos assim, né? Há coisas incríveis a acontecer aí pelo mundo, né? No outro dia, na Câmara de Paris, eles levantaram a parte da frente da Câmara de Paris e plantaram uma floresta lá. Portanto, há cada vez mais conhecimento e informação sobre isso e acho que isso acaba por não ser uma barreira. A barreira que nós sentimos mais, e aqui falo como urbano, como pessoa que implementa este tipo de espaços noutros contextos, eu diria que essencialmente são arranjar espaço, que é um bocado irónico de certa forma, porque às vezes parece que há muito espaço em parques, mas na verdade parques grandes muitas vezes já têm um certo propósito arquitetónico, e então Sim. acaba por já estar definido. E então encontrar às vezes pequenas bolsas que ainda não sejam prédios ou que não vão ser para o estacionamento acaba por ser às vezes Por um exemplo, desafio. e fazer uma mini floresta na Alameda seria Eu acho, complicado. eu não sei, sim, ou seja, há, eu acho que nós em Portugal ainda não estamos suficientemente conscientes da necessidade de fazer isto o suficiente para fazer uma coisa na Alameda. Uhum. Eu acho que se calhar noutros países estaríamos, cá eu acho que ainda não, mas pode ser que um dia a gente esteja, não sei, eu gosto de imaginar que sim. Então acabamos muito por ainda estar a trabalhar em bolsas pequeninas, que têm o seu impacto e a sua importância, mas acaba por ser isso. Financiamento, hoje em dia, acaba por haver muitas pessoas, empresas, associações até, lá está, faculdades, institutos, que têm até capacidade financeira e querem apoiar este tipo de projetos. Então eu diria que a nível de espaço tem sido a nossa maior limitação hoje em dia. Não é uma limitação, mas é uma coisa que é importante as pessoas estarem conscientes, né? É o investimento que é preciso fazer a nível de tempo e energia e também financeiro na parte de desenvolvimento comunitário, né? Porque uma coisa é chegar a um sítio, fazer e ir embora,
e outra coisa é fazer um processo que envolve as pessoas durante meses, faz e depois cuida-se com as pessoas durante vários meses. Portanto, não é uma limitação, mas é uma coisa que é importante que nós tenhamos essa consciência, que é uma coisa que muitas vezes é difícil fazer entender a algumas instituições. O técnico, por exemplo, cá entendeu perfeitamente isso, mas há outras que não entendem muito bem, que é porque é que agora vamos estar a pagar alguém para estar a falar com pessoas? Porque é que agora vamos estar a Sim. pagar alguém? Ou seja, é o que a gente chama às vezes de um trabalho invisível, que eu comparo e o David comparamos muitas vezes ao solo, que é, nós não estamos a ver, né? Nós vamos à floresta e vemos as plantas, mas não vemos as pessoas que cuidam, não vemos as pessoas que fazem. E isso há um trabalho inerente à volta disso tudo, né? Que é um trabalho que deve ser valorizado e que é muito importante. Portanto, às vezes, o estar a falar com uma pessoa num sítio na floresta tem um impacto gigante porque a gente nunca sabe que portas, que parcerias é que isto pode abrir, né? Então, acaba por ser aqui isso que é importante neste tópico, na minha opinião. Quem quiser ir visitar uma mini floresta, onde é que pode ir? Pode ir aqui ao técnico? Então, sim, ou seja, cá no técnico, esta mini floresta, que novamente lá está, que funciona desta tal parceria da Urbem, com o Núcleo de Sustentabilidade, com o Ambientaliste e com a Valor Sul e com mais uns quantos, ela está sempre aberta. Portanto, ela é do lado oposto da Alameda, portanto, na escadaria, com quem desce do lado oposto da Alameda, do lado esquerdo. Sei, quem vem para Civil, para o pavilhão de Civil, nas traseiras do técnico. Exato, saberás melhor definir que eu. Exato. Exatamente. Aí tem um pequeno cantinho, tem um placar lá que podem ver mais alguma informação e nós aí fazemos uma atividade mensal. A próxima atividade mensal, para quem estiver interessado, é no dia 25 deste mês, das 2 às 5. Nós tentamos sempre... Espero que em princípio, o episódio sai antes. Pronto, espetacular. Sim. Espetacular. Pronto, e acho que, seja, vão lá, não seja para conhecer, não têm que vir necessariamente trabalhar, são mais do que convidados a vir fazê-lo, mas é importante para nós porque este espaço, lá está, eu sou da Faculdade de Ciências, tenho todo o prazer de estar cá, mas para mim, eu gostava que as pessoas que fossem cá usufruíssem do espaço e só conseguem usufruir se o conhecerem, né? E então por isso é que é muito importante esta oportunidade também com o Ambientalista e tu, André, andaram aqui de ter esta plataforma para falar sobre isto. Por isso, as últimas quintas-feiras do mês, no técnico, neste caso, neste mês, dia 25, das 2 às 5, o horário é sempre o mesmo, pode ir lá visitar e estar connosco. Depois, nós, Urbem, temos outros espaços por Lisboa, temos uns espaços na Bela Vista, onde estamos todos os sábados das 10 à 1, e também temos uma mini floresta em Alvalade, outra no Arieiro, temos uma no Hospital Psiquiátrico ali no antigo Júlio de Matos, que hoje em dia é o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa também. E no Arieiro e em Alvalade eles estão também sábados das 10 à 1 da parte da manhã. Podem ver mais informação sobre isso no Instagram da Urbem e nas redes sociais. A do hospital é mais para a comunidade e depois temos outras que são tipicamente assim mais para a comunidade, porque são comunidades geralmente mais fechadas, como é o caso do hospital, a Agência Portuguesa do Ambiente e tudo mais. Eu faço parte de outras mini florestas também e essas tipicamente elas são todas abertas, porque nós fazemos a questão mesmo delas estarem abertas ao público exatamente para isso. Mas se quiserem saber mais informação, por exemplo, se calhar vocês, quem está a ouvir não é de Lisboa e é do outro local do país, há 2 anos atrás criámos uma coisa que é a Rede Mini Florestas de Portugal. Vocês podem também ver no Instagram, onde nós temos basicamente mapeadas todas as mini florestas de Portugal na plataforma ODS local. E lá podem ver qual é que estão mais perto de vocês e podem ir visitar e conhecer e se calhar até conectar com a associação ou com a empresa que está a fazer isso. Porque hoje em dia cá em Portugal, para além da Urbem e da tua Adapta que eu pertence, há outras como as Ilhas de Biodiversidade, a Biggest Mini Forest, o trabalho da Sónia, a Forest Impact, portanto há vários outros projetos que fazem isso. E eu sou muito proponente da ideia de nós colaborarmos e trabalharmos onde estamos, né? E então se és do técnico, junta-te a nós aqui em Lisboa, se és de Évora, em Évora, no Norte, no Sul, investe e aprende e acima de tudo também inspira-te e se calhar vais ser tu a próxima pessoa a criar um método, uma forma ainda melhor de fazer isto do que o método Miyawaki ou o método do que é que seja, porque muitas vezes são nomes que nós damos às coisas, mas que a intenção acaba por ser a mesma, né? De trazer a natureza de uma forma que seja consciente, não usando a água potável, que é a água que nós usamos praticamente nas cidades para regar e para lavar o chão, e conseguir contribuir para algo que fique cá para as nossas próximas gerações. E tem alguma história engraçada que vos marcou bastante ao trabalhar neste tipo de projetos? Uma história que eu já contei, não aqui, né? Mas
mostra um pouco a importância da comunidade nisto, né? Há 2, 3 anos atrás, quando eu e a Urbem fomos fazer a Mini Floresta com a comunidade ali do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, nós trabalhámos em colaboração, e na verdade é quem gere e quem cuida, e na verdade a floresta é deles, da Unidade de Oncologia do Centro Hospitalar. Portanto, é uma unidade que basicamente trabalha com pessoas que têm problemas com o alcoolismo e ajuda-as a lidar com isso. Portanto, tem uma equipa de pessoas como o Dr. Miguel e tantos outros que fazem um trabalho incrível e que usam a floresta efetivamente como forma de terapia, que eu considero muito importante, porque acho que a medicação e tudo isso tem o seu papel, mas acho que há outras formas também de poder ajudar as pessoas, e eu acho que isto passa muito por aqui, né? Pronto. Só que nesse caso, na altura, né, tipicamente o que acontece é eu faço um género de um desenho do espaço e faço uma lista de plantas, porque geralmente eu tenho mais conhecimento, se calhar, do que pessoas que são médicos e não têm bem noção do que é um sanguíneo das sebes ou o que é um cisto populifolis, né? E então eu levo uma lista de plantas para lá na minha inocência, né? Todo contente, olha, mal, está aqui, e nós geralmente discutimos tudo, como foi aqui na técnica, discutimos o design, se pomos um Exato. caminho, se não pomos, se vai para ali, se vai para lá, a lista de plantas, se pomos ou não põe, pronto. E eu depois estava lá e há uma médica já mais daquelas mais antigas que lá está, e levanta a mão para mim assim com muito calma e diz: "Ó, António, se calhar era melhor não pôr o medronheiro." E eu peço, mas porquê, né? O medronheiro para já para mim é das minhas plantas favoritas, porque é super bonita, é hóspede de uma borboleta super bonita também, é uma planta que dá fruto, que tem várias coisas para fazer. E eu não estava a perceber porque ela estava a dizer isso, né? E ela estava a dizer: pois, António, sabe, é que o medronheiro, né, dá o fruto que é o medronho e depois dá uma bebida alcoólica que é o Exato. medronho, né? Então se calhar estar a plantar uma floresta com pacientes de oncologia, estamos quase a tentá-los, né? Estamos aqui a dar uma tentação de realmente estar a trazer, plantar uma coisa que eles poderiam beber no futuro e contribuir. E que é uma coisa que, se ela não tivesse dito nada, e se eu não tivesse, eu nunca teria pensado sobre isso, né? E então isto mostra um pouco a importância de ouvir a comunidade, né? Porque por muito que eu possa achar que aquilo faz sentido, cada contexto é um contexto, né? Claro. E então, se calhar num sítio de oncologia não faz sentido estar a apontar bebidas que vão fazer bebidas alcoólicas. E realmente foi uma boa lição para mim na altura, que eu fiquei bastante ah, pá, tornou bastante mais humilde em relação a isso, porque foi, pois realmente eu não sei realmente o que é certo para cada sítio, e tem novamente muito poder, e não só tem poder de ouvir para melhorar o espaço, como tem poder das pessoas sentirem que tiveram um papel de decisão naquilo, e que não foi só o consultor, o aluno de doutoramento, o investigador, o rapaz das mini-forjas que vem lá e impinge e impõe uma coisa, né? Eu prefiro muitas vezes que a gente mude completamente tudo para que as pessoas sintam que seja deles, do que no final aquilo ficar exatamente igual ao que eu tinha sugerido. E nesse caso foi uma situação que foi engraçada realmente, e que me faz um bocado rir também, na verdade, porque Sim, é curioso. engraçado, é curioso. Sim, sim. Mas acho que é mesmo isso, a questão de ser sustentável não é só sustentabilidade ambiental, e é mesmo sustentabilidade para social também, né? Sim, sim. O maior desafio disto do ambiente não é plantar, não é saber Sim. o que plantar, não é saber como plantar. Há 1000 técnicas, 1000 formas de plantar, plantas ao infinito, 1000 técnicas de melhorar o solo. O grande problema, especialmente nas cidades onde está muito concentrado, chama-se pessoas, que é o grande problema e é a grande solução ao mesmo tempo, né? Ou seja, é claramente o desafio. Eu às vezes até penso em mim, porque eu não sou o maior especialista do mundo, nem perto, nem de Portugal, nem perto que seja de plantas ou de solo, né? Embora eu me esteja a formar nisso agora, com o doutoramento, eu tenho muito mais skills de social do que do resto. Então às vezes até penso que o meu trabalho, mais eu sou quase um biólogo social, porque o meu trabalho acaba mais por ser ouvir as pessoas. Às vezes há pessoas que querem pôr um eucalipto ou uma acácia, e eu explicar às pessoas: olha, se calhar uma acácia não é uma boa ideia por isto ou por aquilo, e ter conversas honestas ao mesmo nível, né? Ou seja, horizontalmente uns com os outros, para garantir que realmente as pessoas, que estamos a fazer tudo em conjunto e não Exato. separadamente, estás a ver? E lá está, esse exemplo do hospital é um bom exemplo disso, porque efetivamente lá está. Se não tivesse consultado as pessoas, a esta hora estariam lá medronhos, provavelmente já com algum tamanho, se calhar dá medronhos, e estar a tentar as pessoas quando não faz sentido. E era o oposto do que era o objetivo, né? De os ajudar a lidar com os seus problemas. Por isso, a parte de comunidade, a parte social, é mesmo que a gente toma mais tempo. É mesmo aquilo que nós.
investimos e achamos mesmo que é importante investir. Porque lá está, o método Miyawaki, a agrofloresta, as hortas, tudo isso é especialmente bom, mas é especialmente bom se a gente nos ouvimos uns aos outros, colaboramos uns com os outros, tivemos paciência uns com os outros e quisermos realmente recriar estes sítios onde a gente pode efetivamente contribuir uns com os outros, porque a floresta é muito melhor sendo feita pelos estudantes, professores, funcionários e tudo mesmo do técnico do que se fosse eu a fazer sozinho. E então, por muito que fosse mais fácil, porque eu ia lá estar, decidia eu tudo, fazia tudo sozinho, e tá, mas o potencial, a resiliência, as ideias, tudo isso torna-se muito menor. E há um potencial tão grande realmente na nossa cooperação, e é um pouco como nós chegámos aqui, né, como espécie, foi por cooperar, não foi porque fomos mais fortes do que o elefante ou porque éramos mais fortes que o tigre, foi porque cooperámos. Então acho que esse é o nosso superpoder que temos de tentar promover ao máximo que for possível. Muito bem. Bom, já tocámos um bocadinho nesta questão. Depois eu falo muito. Uma pergunta que eu gosto de fazer a várias pessoas, porque eu acho que é muito difícil ter uma resposta certa ou objetiva, que é qual é que é a melhor forma de envolver as pessoas na luta por um mundo mais sustentável? Pois, essa é a pergunta tipo de 1 bilhão de... Exato. Agora já é de 1 trilhão, né, praticamente. Eu acho que eu gosto de pensar que há dois. Eu gosto muito da palavra educação, porque por certa forma traz a parte de educação e da palavra ação. Eu acho que é preciso um bocado das duas coisas. Eu acho que as escolas e o ensino têm um papel importante aqui. Que é difícil com as condições que existem, que é com o pouco staff, com as condições. Mas acho que as escolas têm um papel muito importante aqui a nível de educação, disseminação de outras formas de estar nas escolas, que é um processo que demora muito tempo, mas acho que há uma parte que é importante aí. Depois a parte da ação, eu acho que é importante nós inspirarmos por projetos e ir conhecer e ver formas diferentes de fazer as coisas. Novamente, lá está o método Miyawaki, mini florestas não é a solução, é uma solução, uma ideia para várias coisas. Então eu acho que nós aprendermos, inspirarmos com outros e também sermos críticos com o que estamos a fazer, né? Hoje em dia é muito fácil se calhar comprar coisas que estão em plástico, porque é mais fácil comprar que está em plástico e levas para casa, se calhar questionar porque é que estamos a fazer isso e diminuir e ser gradual à medida que fazemos as coisas. Claro que isto é muito fácil estar aqui a falar e estar a dizer, olha, não consumam plástico, visitem hortas e ajudem, mas eu acho que nós temos que ser conscientes, e a gente já sente um pouco isso na pele, né? Nas cidades, com o calor, com as chuvas intensas, com as tempestades, de que algo está a acontecer, que muitas vezes as grandes máquinas do capital e não só do mundo não estão com um grande interesse em que estas coisas parem ou mudem, e então temos que ser nós aqui com papel ativo na forma como lidamos com isto. Eu acho, lá está, que conhecer espaços, ir visitar espaços, ter conversas com pessoas, inspirar. Aconteceu muito, né? Eu estou cá hoje em dia e tudo isso porque tive a oportunidade e a sorte de estar em certos sítios, em certos momentos onde conheci algumas pessoas e me abriram os olhos de formas para coisas que eu na altura não pensaria, né? Eu sempre tivesse conhecido muitas pessoas que conheci pela parte da horta da FCU, da permacultura, da faculdade, de decidir, olha, vou arriscar e vou ali àquele sítio que eu não conheço e ver o que é que acontece. Acabei por beber muitas coisas que se calhar na altura não tiveram um impacto imediato, mas que foram tendo gradualmente. Então, eu compreendo que é muito difícil hoje em dia, para os jovens, com tanta tecnologia, com muitas vezes até se sentir um pouco overwhelmed com a questão de todas as alterações climáticas, overwhelmed com a questão da falta de trabalho e agora com a inteligência artificial, o que é que aí vem e o que é que não vem. Eu percebo que muitas vezes a parte do ambiente e tudo isso até possa não ser uma das prioridades, mas acho que é importante nós pensarmos que o ambiente, a alimentação, a nossa saúde é uma das coisas que nós temos que ter como primazia da nossa vida. Então, acho que se cada um de nós conseguir mudar uma ou outra coisinha que faz no dia a dia, já conseguimos caminhar mais para um caminho de sustentabilidade, porque não vai ser de um dia para o outro que as coisas vão mudar, não vai ser de um dia para o outro que agora de repente vai ficar tudo bem, mas acho que lá está, momentos como estes, ouvir isto, partilhar, falar com pessoas, se calhar nunca tinha ouvido falar de mini florestas
ou de Sim, agroflorestas ou hortas. Antes da mini floresta técnico nunca tinha ouvido falar. Pronto, lá está, ou seja, vai ver, se calhar vais descobrir outras coisas que eu não conheço, se calhar são coisas que fazem mais sentido para ti e podem dar um outro contributo, não é? Porque não é só no ambiente que se faz contributos para a sustentabilidade, não é? Aqui na técnica trabalha-se muito, por exemplo, com materiais, ou seja, há várias formas de fazer isso. Acho que é encontrar aquilo que te apaixona e pensares qual é que é a forma mais responsável que eu posso fazer isto para mim e para os que me rodeiam. E, portanto, dizendo muita coisa, mas não dizendo muita coisa, eu acho que é uma mistura aqui de várias soluções. Mas eu diria que é isso. Parar às vezes um pouco no dia, 1 minuto, olhar o que é que estamos a fazer e pensar como é que podíamos fazer as coisas de uma forma diferente, que respeite mais a natureza e as pessoas. Acho que já era um bom caminho. Muito bem, António. Muito obrigado por teres vindo. Ora, essa foi um prazer, André. Pronto, e ao ouvinte, se gostaste, por favor, deixa like e partilha. É muito importante a questão da partilha para conseguirmos divulgar mais estes projetos tão importantes. E se surgir alguma dúvida, podem sempre contactar-nos por e-mail, pelo Instagram, tem os contactos também da Urbem. Muito obrigado por ouvirem e até ao próximo episódio.